Num fim de tarde onde o céu parecia engolir a própria luz, a medalha de honra, polida pelo tempo e pelas mãos calejadas de um veterano de 82 anos, foi arrancada de seu lugar de orgulho e atirada ao lixo com fúria. Lucas, o neto, de 17 anos, com o rosto vermelho de raiva, lançou o símbolo da vida de João, seu avô, num gesto que cortou o ar como uma lâmina. O som do metal contra o plástico ecoou na sala simples, de paredes gastas, como um trovão preso entre 4 paredes. João, com olhos que carregavam o peso de batalhas esquecidas, ficou imóvel, o coração apertado por uma dor que ia além da traição. O que pode levar um jovem a jogar fora com tanto ódio o legado de um homem que enfrentou a morte? Dizem que a raiva é apenas uma máscara para feridas mais profundas. Mas ali, naquele momento, Lucas não via nada além de sua própria revolta. Para ele, João não era um herói, mas um velho teimoso, sempre repetindo histórias de um passado que o neto julgava inútil. As cicatrizes no corpo do avô, os silêncios que ele guardava, as noites em que acordava gritando, nada disso importava para Lucas, cego por uma fúria que ele mesmo não entendia. Cada tentativa de João de compartilhar suas memórias, de falar sobre o peso de uma guerra que moldou sua alma, era recebida com portas batidas e olhares de desprezo. Mas e se essa raiva estivesse escondendo algo que Lucas ainda não podia enxergar? A medalha, agora perdida entre restos e sujeira, parecia carregar uma força que desafiava o gesto de Lucas. Não era apenas um objeto. Era o testemunho de um homem que havia cruzado o inferno e voltado, que havia feito escolhas que Lucas, com sua vida de telas e respostas rápidas, nunca precisou enfrentar. A raiva do neto, por mais ardente que fosse, não podia apagar o que aquela medalha representava. E se, no fundo, Lucas soubesse que estava jogando fora mais do que metal? E se aquele ato impulsivo fosse o primeiro passo para uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar? O silêncio que se seguiu era denso, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. João, com sua postura cansada, mas olhos firmes, não disse nada, mas seu olhar parecia atravessar Lucas, como se enxergasse além da raiva, além do menino que ele ainda era. Lucas, por sua vez, sentia um vazio crescer no peito, uma inquietação que sua fúria não explicava. Algo estava se movendo, uma corrente invisível que começava a puxá-los para um destino maior. O que poderia apagar o fogo da raiva e abrir espaço para o respeito? O que seria capaz de transformar um gesto de ódio em um momento de redenção? Enquanto a noite engolia o último resquício de luz, a história de João e Lucas estava apenas começando a se desenrolar. Uma revelação se aproximava, lenta, como uma tempestade que se forma em silêncio antes de explodir. Não perca um segundo, porque cada detalhe é uma peça de um quebra-cabeça que só fará sentido no final. Deixe nos comentários o que você acha que vai mudar tudo entre esse avô e seu neto. Fique até o fim, porque o que vem a seguir é mais profundo do que qualquer um deles poderia prever. A sala, com seu cheiro de madeira velha e café frio, parecia menor naquela noite, como se as paredes se curvassem sob o peso do gesto de Lucas. O jovem, com seus 17 anos, ainda sentia o calor da raiva pulsando nas têmporas, mas o vazio que veio depois era mais pesado. Ele se jogou no sofá, os fones de ouvido pendurados no pescoço como uma corrente, enquanto o eco do metal contra o lixo reverberava em sua mente. João, o avô de 82 anos, permaneceu na cadeira de sempre, o olhar perdido em algum ponto além da janela, onde a escuridão engolia o quintal. O silêncio entre eles não era apenas ausência de som. Era uma muralha, erguida por anos de histórias não contadas e verdades não ouvidas. Lucas, com sua juventude afiada, acreditava que o avô era apenas um eco de um tempo irrelevante, um velho preso em memórias que não tinham lugar num mundo de telas e pressa. Mas havia algo naquele silêncio, algo que cutucava a alma do menino, como uma sombra que ele não podia nomear. João não era homem de muitas palavras, mas cada ruga em seu rosto contava uma história que Lucas nunca quis decifrar. Quando jovem,
Ele havia cruzado campos onde a morte sussurrava em cada passo, onde o medo era um companheiro mais fiel que qualquer amigo. A medalha, agora profanada, não era um troféu, mas um lembrete. De noite, sem dormir, de nomes que ele ainda murmurava em pesadelos. Lucas, com sua raiva cega, não via isso. Para ele, o avô era apenas um obstáculo, alguém que insistia em falar de um passado que o jovem queria esquecer. Mas o que é a raiva, senão um grito de algo que ainda não entende si mesmo? A casa, com suas paredes gastas, parecia observar, como se soubesse que o gesto de Lucas era apenas o começo de algo maior, algo que nem ele podia controlar. Enquanto a noite avançava, Lucas se levantou, inquieto, o peito apertado por um sentimento que ele não sabia nomear. Ele passou pela cozinha, onde o lixo ainda guardava a medalha, e hesitou. Por um instante, seus dedos tremeram, como se quisessem resgatar o que ele havia jogado fora. Mas a raiva voltou, mais fraca, mas ainda viva, e ele se afastou. João, do outro lado da casa, pegou um velho caderno de capa dura, suas mãos trêmulas, folheando páginas amareladas. Ali estavam as cartas que ele nunca enviou, as palavras que nunca disse, as memórias que Lucas zombava sem conhecer. Cada linha era um fragmento de uma vida que o avô havia guardado, não por vaidade, mas por necessidade. O que poderia fazer um jovem entender o peso de um passado que ele nunca viveu? A manhã seguinte trouxe um sol tímido que mal atravessava as cortinas puídas da sala. Lucas, com olheiras que traíam uma noite mal dormida, evitava o avô, mas a casa parecia conspirar contra sua fuga. Cada canto, cada objeto, a velha foto em preto e branco na estante, o relógio que parou de funcionar anos atrás, parecia gritar a presença de João. O veterano, por sua vez, movia-se com uma lentidão deliberada, como se soubesse que o tempo estava do seu lado. Ele não confrontou Lucas, não perguntou sobre a medalha. Em vez disso, deixou o caderno aberto sobre a mesa, como uma isca silenciosa. Lucas, ao passar, viu as palavras tortuosas, escritas à mão, e sentiu um arrepio. E se aquelas páginas guardassem algo que ele não podia ignorar? A raiva de Lucas, antes um fogo que consumia tudo, começava a ceder espaço para uma inquietação mais profunda. Ele não admitiria, nem para si mesmo, mas o gesto de jogar a medalha no lixo agora parecia maior do que ele. Era como se tivesse aberto uma porta que não podia fechar. João, com sua paciência de quem já enfrentou tempestades piores, continuava sua rotina. Mas seus olhos seguiam o neto, não com raiva, mas com uma esperança que Lucas não podia enxergar. A medalha, ainda no lixo, era mais do que um objeto perdido. Era um símbolo de uma ponte que ainda podia ser construída. Mas como atravessar um abismo quando o orgulho é a única coisa que sustenta um jovem? Naquele dia, algo mudou, sutil, como o vento que precede a chuva. Lucas, sem saber porquê, pegou o caderno do avô. Suas mãos, acostumadas a teclados e telas, sentiram o peso das páginas, o cheiro de papel velho. Ele não leu, não ainda, mas o simples ato de segurar o caderno fez seu peito apertar. João, da varanda, observava o neto com um canto de boca erguido, quase imperceptível. A casa, com suas paredes que guardavam segredos, parecia respirar aliviada. O caminho estava traçado, e cada passo que Lucas dava, mesmo sem saber, o levava mais perto de uma verdade que mudaria tudo. O caderno, com suas letras tortuosas, tornou-se um portal que Lucas não podia mais ignorar. À noite, escondido no quarto, ele abriu a primeira página, e as palavras de João o acertaram como um soco. Não eram histórias de glória, mas confissões de medo, de perda, de noites em que o avô, então um jovem de 20 anos, achava que não veria o amanhecer. Lucas, com seus 17 anos, sentiu o chão tremer sob seus pés. Pela primeira vez, o avô não era apenas um velho falando alto demais, mas um homem que havia sido jovem, que havia tremido, que havia sobrevivido. A raiva, que antes o cegava, agora parecia frágil diante daquelas palavras.
Como alguém pode desprezar o que nunca tentou entender? A medalha, ainda no lixo, parecia chamar, como se soubesse que sua história não estava terminada. João, na sala, sentia o peso dos anos, mas também uma leveza que não explicava. Ele sabia que Lucas havia tocado o caderno. Sabia que as palavras estavam fazendo seu trabalho. O veterano não precisava de confrontos ou grandes gestos. Ele conhecia o poder do tempo, da verdade que se revela devagar. Lucas, por sua vez, lia com o coração acelerado. Cada linha um espelho que refletia suas próprias inseguranças. Ele ainda não entendia tudo, mas algo dentro dele começava a ceder. A casa, com suas paredes que haviam testemunhado tantas dores, parecia vibrar com uma energia nova. O que poderia fazer um jovem enxergar o avô não como um estranho, mas como um reflexo de si mesmo? Os dias seguintes foram um embate silencioso. Lucas, com o caderno agora escondido sob o travesseiro, voltava às páginas sempre que a casa dormia. As palavras de João não eram apenas histórias. Eram um mapa de uma alma que Lucas começava a reconhecer. O jovem que antes via o avô como um fardo, agora via fragmentos de um homem que havia sido como ele, cheio de dúvidas, de medos, de sonhos. João, por sua vez, mantinha sua rotina, mas seus olhos brilhavam com uma certeza que só os anos trazem. Ele sabia que o neto estava mudando, mesmo que Lucas ainda lutasse contra isso. A medalha, esquecida no lixo, parecia esperar, como se soubesse que seu momento de voltar ainda estava por vir. A tensão na casa não era mais de raiva, mas de expectativa. Lucas, com sua juventude inquieta, começava a fazer perguntas, não em voz alta, mas em silêncio enquanto lia. Por que João nunca falava de suas dores? Por que guardava tudo naquele caderno? As respostas, ele descobria, não estavam apenas nas palavras, mas nos silêncios do avô, nos olhares que ele lançava quando achava que ninguém via. João, com sua paciência de quem já enfrentou o pior, esperava, sabendo que o neto precisava encontrar o caminho sozinho. A casa, com seus objetos que contavam histórias, parecia conspirar, guiando Lucas para uma verdade que ele não podia mais evitar. E se o respeito nascesse não de um confronto, mas de um entendimento silencioso? Uma tarde, enquanto o sol pintava o quintal de dourado, Lucas parou diante do lixo. O caderno ainda queimava em suas mãos, as palavras de João ecoando como um chamado. Ele hesitou, o coração disparado, e então mergulhou a mão entre os restos, os dedos tremendo ao tocar o metal frio da medalha. Não era apenas um objeto, era o peso de uma vida que ele finalmente começava a compreender. João, da varanda, viu o gesto, mas não disse nada. Seus olhos, porém, brilhavam com algo que não era mais esperança, mas certeza. Lucas, com a medalha na mão, sentiu o chão firme sob os pés pela primeira vez em dias. A raiva havia se dissipado, dando lugar a algo novo, algo que ele ainda não sabia nomear. A casa, com suas paredes que guardavam memórias, parecia respirar aliviada. Lucas, com seus 17 anos, segurava a medalha como se fosse a primeira vez, vendo-a não como um troféu, mas como um pedaço do avô. João, com seus 82 anos, observava de longe, o coração leve pela primeira vez em anos. O caderno havia feito seu trabalho, mas a jornada estava longe de terminar. Cada palavra lida, cada silêncio compartilhado, era uma ponte sendo construída entre eles. A medalha, agora resgatada, não era o fim, mas um novo começo. O que poderia transformar um gesto de raiva em um momento de redenção? A resposta estava ali, na casa, no caderno, nos olhares que finalmente se encontravam. A luz do entardecer banhava a sala, agora não mais sufocante, mas acolhedora, como se a casa, com suas paredes gastas, tivesse finalmente exalado um suspiro de alívio. Lucas, com seus 17 anos, segurava a medalha de honra resgatada, os dedos traçando as bordas como se pudesse ler as cicatrizes de João gravadas no metal. O avô, de 82 anos,
Estava ao seu lado, não na cadeira. De sempre, mas de pé, com uma postura que parecia desafiar o peso dos anos. Seus olhos se encontraram e pela primeira vez não havia muralhas, apenas uma ponte, frágil, mas firme, construída de silêncios entendidos e verdades compartilhadas. O caderno, agora fechado sobre a mesa, não era mais um segredo, mas um testamento vivo. O que se ergue quando o orgulho cede e o coração finalmente ouve. A medalha, outrora jogada com raiva, agora repousava nas mãos de Lucas como um farol, iluminando não apenas o passado de João, mas o futuro que eles poderiam compartilhar. Cada história que o avô contara, cada linha escrita à mão, havia se tornado um espelho onde Lucas via não apenas o veterano, mas a si mesmo. Suas dúvidas, seus medos, sua busca por sentido. João, com sua paciência esculpida em batalhas, não precisava de palavras para confirmar o que sentia. O neto, antes cego pela fúria, agora enxergava. A casa, com seus objetos que guardavam memórias, parecia pulsar com uma energia nova, como se soubesse que o ciclo de dor havia se transformado em algo maior. Não era apenas respeito que nascia ali, mas uma conexão que transcendia o tempo, como uma chama que nunca se apaga. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de tons que pareciam sussurrar promessas, Lucas colocou a medalha na estante, ao lado da foto em preto e branco que ele antes ignorava. O gesto, simples mas pesado, era uma declaração silenciosa. Ele não jogaria fora o legado do avô novamente. João, com um leve sorriso que carregava o peso de 82 anos, tocou o ombro do neto, e naquele toque havia mais do que afeto. Havia perdão, entendimento, continuidade. A raiva que outrora dividira os dois agora era apenas cinza, espalhada pelo vento de uma verdade que ambos abraçavam. E se o maior ato de coragem não for enfrentar o mundo, mas reconhecer o valor de quem está ao seu lado? A sala, agora banhada, por uma luz suave, parecia maior, como se as paredes tivessem se aberto para deixar entrar o ar de um novo começo. Lucas, com o coração ainda acelerado, sentia algo que não podia nomear, mas que o fazia querer ser melhor. Não apenas para João, mas para si mesmo. João, com sua sabedoria silenciosa, sabia que o neto carregaria suas histórias, não como um fardo, mas como uma bússola. A medalha, o caderno, a casa, tudo isso era mais do que objetos ou memórias. Eram fios de uma tapeçaria que ligava gerações, dores e esperanças. O que permanece quando tudo o mais se dissolve? A verdade de que ninguém é uma ilha, mas parte de um arquipélago de almas entrelaçadas. E assim, sob o céu que se rendia à noite, a história de João e Lucas não terminava, mas se transformava em um convite. Cada um de nós carrega medalhas invisíveis, cadernos não lidos, silêncios que pedem para ser ouvidos. Não deixe que a raiva apague o que merece brilhar. Toque a tela agora, deixe um like, compartilhe essa história, comente o que mexeu com você. Inscreva-se porque essa jornada não é só deles, é sua. E a próxima história pode ser a que muda tudo. Afinal, o que é uma vida senão o momento em que decidimos ouvir o que o coração sempre soube?